Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos utilizar o livro Bem Me Quer, páginas 128 a 132. Vamos fazer o tema da nossa aula, medidas de comprimento. Então, vamos ver aqui na página 128, mostrando o metro, centímetro, o milímetro, que estamos sempre precisando medir comprimentos, a nossa altura, o tamanho de uma janela, por exemplo, a planta de uma casa. E também podemos medir informalmente, como o palmo, andando, né? As pegadas. Então, agora vamos para o cálculo mental. Se 1 metro tem 100 centímetros, calcule mentalmente quantos centímetros há em 3 metros. Então, se 1 metro tem 100 centímetros, 3 metros tem 300 centímetros. E vocês irão fazer assim com os demais. Agora vamos para as atividades. Paulo mede 1,98 m de altura. Quantos centímetros ele tem? Então, vamos fazer 100 mais 98, que aí vai dar quantos centímetros ele tem. A altura dele chega a 2 metros. E por quê? Número 2, responda as questões. A quantos metros equivalem a 100 centímetros? Então, já está dizendo lá na primeira atividade, quantos metros equivalem a 100 centímetros. A quantos centímetros equivalem a 9 metros? E a quantos metros equivalem 400 centímetros? Então, eu vou colocar aqui só para vocês lembrarem para conseguir fazer a atividade. Então, vamos prestar bem atenção em que o metro é 100 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Para enfeitar sua sala de aula, Mariana e seus amigos usaram 630 centímetros de barbante com bandeirinhas. Também podemos dizer que eles usaram quantos metros e quantos centímetros de barbante? Em uma loja, as fitas são vendidas em metros e centímetros. Catarina comprou 2 metros e 10 centímetros de fita azul. Também podemos dizer que ela comprou quantos centímetros de fita? Se ela comprou 2 metros, 1 metro é 100. Então, quantos centímetros ela comprou? Faça como nas atividades anteriores. Transforme cada medida que está em metros em centímetros. Só em centímetro. E as que estão em centímetros, em metros. Então, aqui vou dar o exemplo da A. 340 centímetros, podemos dizer que é 3 metros e 40 centímetros. Então, tá fácil aí. Depois, aprenda mais essa. Podemos utilizar vários instrumentos para medir comprimentos. Veja os exemplos a seguir. Então, temos a trena, a fita métrica, o metro articulado, a régua. E quando queremos medir pequenos comprimentos, podemos usar a régua. Observe a régua de 10 centímetros. Vamos usá-las para medir. O traço vermelho destacado indica o comprimento de 1 centímetro dividido 1 centímetro em 10 partes iguais. Temos o milímetro. Então, podemos ver aqui, ó, no desenho da régua, que temos o milímetro. Entre cada centímetro, temos 10 milímetros. Milímetros são esses risquinhos pequenininhos. Se você contar, dá 10. Entre o 0 e o 1, temos 10 risquinhos pequenininhos que se chamam 10 milímetros. Atividades. João mediu vários comprimentos usando o centímetro como unidade de medida. Como ficaria o quadro se ele usasse o milímetro como unidade de medida? Complete-o. Então, 1 centímetro temos 1 centímetro, temos
10 milímetros. Lembra que a professora acabou de mostrar? Que entre 1 centímetro e outro temos 10 milímetros. E em 2 centímetros, quantos milímetros temos? Então, vamos fazer isso daqui vezes 2. E em 3, e 4, e 5, e 10 milímetros, e 100 milímetros. 2, use uma régua, meça e anote a medida obtida. Não se esqueça de colocar o zero da régua coincidindo com a extremidade do objeto. Então, você vai pegar a sua régua e vai medir o desenho do lápis aqui. Vai começar a colocar o zero até a pontinha, depois aqui com o da caneta, e vai marcar quantos centímetros deu. 3. Faça uma estimativa em centímetros do comprimento de cada objeto abaixo, depois use a régua para medi-los. Então, você vai estimar, é pensar que tamanho que você acha que tem a borracha que está desenhada aqui. Depois, você vai pegar a régua e vai medir. Que tamanho que tem o lápis que está desenhado aqui? Você vai escrever qual que você acha, depois você vai pegar a régua e medir. Número 4, indique a unidade mais adequada, metro, centímetro ou milímetro para medir. A altura de um bebê, a gente mede com metro, centímetro ou milímetro? A altura de um prédio. O comprimento do estojo de lápis. A espessura de um vidro e a altura de uma porta. Depois, vamos resolver as situações problemas. Aí, vocês irão ler essas situações problemas e vão resolver, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, espero vocês na nossa próxima aula.